Senhor Deus e Pai, nós queremos primeiramente agradecer por aqueles que colocaram o seu coração e da tua palavra. A tua graça, a tua amor, a tua favor, se alcançando aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui nessa luta. Eles que não puderam tentar ou tomar, que eu possa estar ali uma porta de Deus para que eu compre caminho para orar com a obra da tua casa. Supre a necessidade de cada um que representa. Supre a necessidade, supre a dispensa daqueles que verdadeiramente estão necessitados. Que os dízimos e ofertas colocadas ali do outro lado possam ser usados com excelência sobre a sua direção. Essa oração que eu faço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo pega
a gente fala, aquele que eu der um bocado do pão molhado. Na crucificação, o único discípulo que estava lá aos pés da cruz, ao ponto que o Senhor Jesus, na até confiança que o Jesus tinha com ele, falou assim: ó, filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E João cuidou de Maria até os seus últimos dias, né? Já morreu velhinho. Agora, imagina, hoje, né? Até nós falamos hoje na escola dominical, pregando o Maurício falou, pregar o Evangelho hoje é muito fácil. Estar aqui hoje é muito fácil, irmãos. Mas vamos recapitular 28 anos atrás. Será que a nossa fé chegaria nesse ponto a qual nós estamos aqui hoje? As dificuldades enfrentadas, as nossas limitações. E hoje nós estamos aqui nesse endereço porque verdadeiramente Deus está nesse negócio, Deus está nessa casa. A promessa do Senhor, irmãos, ela se cumpriu e tem se cumprido. Muitos queriam ter esse privilégio, irmãos, de estar aqui numa igreja como essa e não tem, e nós somos privilegiados por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nome também foi meio ousado. Será que nos nossos dias não está faltando ousadia na nossa oração para falar com o Senhor Jesus? A mãe dele falou assim: Senhor, meu filho, um sente a sua direita e outro sente a sua esquerda. Olha só, não tem ousadia nesse pedido. Jesus falou: olha, será que eles vão beber do cálice que eu vou beber? E cálice na Bíblia, irmão, tem dois significados: tem um cálice de bênção e tem um cálice de maldição. Lembra que Jesus estava lá no Getsemane, em profunda agonia, ao ponto de suar sangue. Ele estava perturbado de espírito, e chega na oração que ele faz ao Pai e fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Imagine, irmãos, Jesus multiplicou pães, peixes, curou, libertou, ressuscitou mortos. E aquelas mesmas pessoas que estavam lá no pátio falaram assim: crucifica-o. Então você imagina na minha cruz Jesus olhando para aquelas pessoas que foram abençoadas por ele, pedindo a sua crucificação. Será que quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós não estamos colocando ele na cruz de novo? Hoje foi meio complicado de chegar aqui na escola dominical, porque os nossos irmãos católicos estavam em Romaria. Olha, essa semana até se preveniu lá, limpou a palmeira, porque sabe que o pessoal arranca mesmo, né? Pelo menos rodou, pegou os bandozinhos mais bonitinhos da árvore dela. E eles estavam em procissão, literalmente tomaram de assalto as praças. Aqui nos prega a mesma coisa. E nós, como povo de Deus, o que nós estamos fazendo nesse período? Só lembramos da Páscoa por causa do chocolate, que é muito bom, que na verdade é nem chocolate, a gente está comendo, né? Comer mais açúcar do que cacau, ou pagar um preço exorbitante por um chocolate de qualidade da Cacau Show. Mas será que o verdadeiro sentido da Páscoa é chocolate? O verdadeiro sentido da Páscoa é você se abster de carne e comer um bacalhau, que o povo não está comendo nem ovo. E é uma coisa terrível, né? Biologicamente falando, o coelho não bota ovo. E na Páscoa o coelho bota ovo, irmão, prefeito Maurício. Como é que pode isso? Tem alguma coisa errada. E o povo de Deus terminando
O que aconteceu com Pedro? Que? Afundou. Pensei que a igreja tinha sido arrebatada, eu fiquei. Afundou. Quando nós deixamos de olhar para o nosso problema, olhando para o Senhor, irmãos, o Senhor ele fala, ele toma a frente, ele fala: essa luta é minha, não é sua, deixa que agora eu resolvo. Pastor, nós olhamos a dificuldade, nós olhamos o problema, nós olhamos o medo que entra, que nos paralisa. É aí, irmãos, que o inimigo ele prevalece. Porque o inimigo, para mim, ele é como um cachorro, irmão. Ele late, mas não vai morder. Agora, qual é o antídoto para você combater o inimigo? É através do conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta dessa palavra, você se santifica. A palavra ela vai limpando, a palavra ela vai melhorando o teu entendimento, a palavra de Deus vai melhorando a tua oração. E mesmo que naquele dia de angústia, aquele dia de tristeza, aquele dia que você só está chorando, é o Senhor pega os anjos que recolhem as suas lágrimas, e essas lágrimas é a oração, e o anjo apresenta diante do altar de Deus, e Deus lhe manda a resposta. Mas tudo é um processo do tempo. Nós queremos hoje, nós queremos já, mas será que Deus nos der a bênção hoje? Você vai continuar servindo a Ele em espírito e em verdade? Você está preparado para receber aquilo a qual Deus está reservado para cada um de nós? Será que o nosso pedido está indo de encontro à vontade do Senhor? Ou nós só estamos lembrando de Jesus nessas festas específicas? Aí nós judaizamos a igreja, colocamos o kippah, colocamos a estola sacerdotal, colocamos os símbolos de Israel. Senhor, agora o Senhor vai descer da cruz, vai ficar durante essa semana, eu não vou comer carne, eu vou me abster de muitas coisas, eu vou jejuar, eu vou consagrar a minha vida. No domingo de Páscoa eu acordo pela manhã contente, presto meu culto pela manhã. Mas no final do dia, Jesus volta para a cruz, ano que vem a gente conversa e se esquece. E muitas das vezes, irmão, nós esquecemos de agradecer. Ah, mas isso é o formalismo. Isso eu já sei. Mas o Senhor, nessa noite, está nos advertindo através da sua palavra, irmãos. Nós estamos cansados de só pedir, mas esquecemos de agradecer. Precisamos agradecer. Deus sabe que você está com dificuldade? Sabe. Deus sabe que você está desempregado? Ele sabe. Deus sabe que você está com enfermidade? Ele sabe. Agora, como é que Ele vai agir se você pede mal? Como é que você tem que agir na sua vida em vez de você pedir para curar a sua enfermidade? Você está pedindo prosperidade financeira. Você está preocupado com as coisas do mundo, com as conveniências do mundo. E a Bíblia é muito clara, irmão. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E Jesus está fazendo aqui uma pergunta nessa noite. Aí fora, quem dizem que eu sou? E eu já preguei isso, e o Senhor me trouxe isso no meu coração nessa noite. Então, quando ele fala aqui, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A nossa vitória já foi decretada lá no Éden. Gênesis 3,15 fala o quê? Da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Tem muito louvor que fala que Satanás está debaixo do pé. Cuidado para você não tomar uma rasteira. Quem só tem esse poder é o Senhor Jesus. Mas Ele nos deu essa autoridade para expulsarmos os demônios. E muitas vezes nós ficamos com medo, a pessoa se manifesta, aí a gente sai correndo. E a gente fica com aquela fantasia que a pessoa endemoniada, ela vai pular, ela vai babar, ela vai espumar. Não é isso não, irmão. A pessoa endemoniada, ela vai entrar na igreja, ela vai louvar, ela vai bater palma, ela vai te dar a paz do Senhor. Mas vai chegar um momento que o poder de Deus que está na sua vida é tremendo. E esse poder vai se manifestar e o inimigo ele vai bater em retirada. Porque o inimigo só tem duas situações nas nossas vidas, irmão. Ele vai levantar e vai cair.
nós passamos como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, louvado seja o nome do Senhor. Mas de repente muitos estão esperando Jesus como Salomão, bonitão, montado no cavalo branco. E muitos olham para nós, irmãos, e falam assim: mas você é crente? Ô Carazano, você é crente mesmo? O que você está fazendo naquela igreja lá? Diácono Jorge, tu é crente mesmo? A gente passa por essas afrontas todos os dias, e com o Senhor Jesus não foi diferente. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 13, versículo 52, que diz assim: e ele disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, lá em Nazaré, ensinava na sinagoga deles. De sorte se maravilharam e diziam: onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Olha a incredulidade aí. Peraí, eu estou esperando o Messias libertador. Ele vai vir com o seu exército e vai detonar Roma. Eu estou esperando Jesus que vai enviar um anjo. Ele vai se materializar na minha frente, vai pegar na minha mão e vai derrotar todos os meus inimigos. É esse Jesus que nós estamos esperando? Peraí, mas ele não é o filho do carpinteiro? Quem era o carpinteiro naquela época, irmão? Carpinteiro ele fazia, ele era só móvel, não construía a casa, ele era construtor, mas ele não era muito bem visto. Nazaré era um lugar que não tinha boa fama, ninguém esperava que coisa boa viesse para aquele lugar. Será que não é muito diferente dos nossos dias, no meio da nossa família, quando nós aceitamos a Jesus e falamos assim: ih, aquilo ali, ó o que vai se for, não matou, isso aí não vai ter jeito não, isso aí é crente passageiro, essa emoção vai passar, e você começa a receber essas palavras de afronta, ninguém leva fé em você, você vem para a igreja e a pessoa diz: isso aí é questão de tempo, ele vai paralisar, ele não vai conseguir ir. Mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aí que vai lá para a comunidade evangélica da Vila Delta? A menor igreja entre todas as nações que nós crescemos, que está ali, ó, na Rua Irajama 1317, depois da ponte. Peraí, mas o que acontece naquela igreja? Eu vejo o povo se movimentar, eu vejo o povo participar dos cultos, eu vejo o povo celebrar as festividades, e ali tem, como tivemos aqui a festividade dos jovens, estamos nos preparando para o culto das varoas aí, para a mulher feminina. O povo que se mobiliza pelo socorro, e eu falo para a presbítera não se importe com as pessoas que vêm, o que importa é a obra de Deus que tem sido feita aqui neste lugar. Porque muitos acham que não vai acontecer, muitos torcem para não acontecer, mas as irmãs que estão juntos com a presbítera diva, continuem, irmãos, fazendo a obra. Não se importa para quantas pessoas aqui vêm ou não, o que importa é a obra de Deus que tem que ser feita aqui neste lugar. A mesa está servida, os convidados estão aqui, e o dono da ceia também está presente aqui neste lugar, porque quando você vem à casa do Senhor, irmão, Deus está trabalhando no teu problema. E nessa noite, não é este o filho do carpinteiro? Não é este
Se é aqui na igreja, que é na sua casa, isso, irmão, e coisas que a gente tem que começar a planejar. Eu sempre falo, a igreja Cristo em casa é na melodia, o show da fé é lá na banda. O Senhor, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque tem os falsos adoradores, tem os falsos profetas, tem os falsos pastores. O que nos diferencia, irmão, nesse mundo que está aí fora é o brilho do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Se hoje o Senhor nos chamar, irmão, a sua presença, você tem certeza para onde você vai? É uma introspecção. Se o Senhor chamar hoje a sua presença, você sabe para onde você vai? Muitos confiam no dinheiro. Não, eu vou pagar o meu lugarzinho no céu, porque isso deixou para a igreja católica, não foi para os crentes, comprar um lugarzinho no céu, né? As simonias, as indulgências, isso é coisa lá dentro lá, então a gente ama, a gente leva a culpa sobre isso. Mas já parou para pensar, irmãos? O que é passar a eternidade com o Senhor? A ciência fala que um piscar de olhos, o tempo marcado é 3,1 milésimo de segundo. Já parou para pensar nisso? Já, meu Lucas. Agora imagina, nós dormimos 6, 8 horas, no mínimo. No dia seguinte, pela misericórdia do Senhor, nós abrimos nossos olhos. Mas já parou para pensar no dia que nós não abrimos os nossos olhos, aonde nós vamos acordar? Se vai ser aos pés do Senhor, ou se vai ser naquele espaço do inferno? Porque falar sobre isso não dá voto, não dá crédito. Falar de inferno, a pessoa vai ficar resmungando. Mas, irmão Marcos, Jesus falou mais de inferno do que salvação da Bíblia. E ele adverte aqui na sua palavra, ele fala aqui, ó, está aqui escrito, nesse mesmo capítulo, do 47. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que até toda a qualidade de peixes estão cheios, puxa para a praia, sentando-se a cama para os seus bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. A pergunta que o Senhor nos está falando nessa noite: vocês têm entendido a palavra que tem sido ministrada na minha casa? Vocês têm aprendido verdadeiramente o que eu tenho falado aqui na minha palavra? Essa palavra tem encontrado um lugar no teu coração? Ela tem modificado? O que você tem feito com a minha palavra? Só tem guardado energia? Você não tem pregado o Evangelho?
Galileia. Não é este o filho do carpinteiro? Não é ele que está sentado no jumentinho? O povo está com os ramos sacudindo, colocando as suas vestes pelo caminho. E pessoas ali falaram assim: quem é este? Quem é esse homem importante que está entrando em Jerusalém como um rei? Ah, é Jesus, o profeta da Galileia. É o filho do carpinteiro José. É o profeta. Ele é o Messias. Mas a palavra não fala isso. Fala que o Messias é um libertador, ele vai nos tirar da opressão de Roma. E nessa noite, irmãos, a pergunta que não quer calar: quem é este que está entrando, assentado no jumentinho em Jerusalém? Quem é o Senhor da glória? Quem é o Senhor da glória? Vai ser a nossa ceia de entrada naquele grande dia. Quando nós entrarmos nos portões celestiais, vai ser a nossa ceia de acesso a nós entrarmos na Jerusalém celestial. Lá de dentro os anjos vão perguntar: quem é o Rei da Glória? É o Senhor que fez os céus e a terra. Aqui o povo estava proclamando: Hosana ao filho de Davi, bendito quem vem em nome do Senhor. Eles estavam aclamando a Jesus como rei. Eles estavam reconhecendo a majestade do Senhor Jesus. E nós aprendemos na escola dominical o triplo ofício do Senhor Jesus: profeta, rei e sacerdote. E hoje o Senhor Jesus entra por essas portas e ele fala para a igreja: quem dizeis que eu sou? Vocês me reconhecem como Messias? Vocês me honram no meu sacrifício ou esperam o primeiro domingo para honrar o meu sacrifício na Santa Ceia? O que você tem feito com os 12 talentos a qual eu tenho me conferido? A pergunta que fala aqui: quem é este? A quem vós tem servido aqui neste lugar? E a pergunta, irmão, para cada um responder, porque a salvação é individual. Eu sempre falo, um dos ofícios mais responsáveis e de um peso maior é o peso de ser um pastor. O diabo, ele tem a sua representatividade também, muitas das vezes até maior do que a do pastor. Ele está fazendo vestibular para assumir esse ministério, porque o chamado não é para todos, mas nem todos têm a condição de suportar o peso tão grande de ser pastor. Você imagina você administrar pensamentos, vontades de cada um, temperamentos principalmente. Uns têm um temperamento de Pedro, outros já são mais comedidos, outros já não se importam com muita coisa, não demonstram opinião. E eu tenho um amigo meu que ele fala assim: irmão, eu tenho medo daquelas pessoas que falam manso e falam baixo e não falam nada. Esse é o medo. Eles não se manifestam, eles estão sempre em cima do muro. Tem que falar: tá ruim, tá ruim, tá bom, não é assim, mas de acordo com a palavra de Deus. E hoje, irmãos, o que o Senhor está falando para a igreja? Eu queria trazer uma mensagem do recateco, mas eu só refiro a palavra, eu só refiro aquilo que o Senhor manda. E o Senhor está trazendo uma palavra de despertamento para essa igreja, irmãos. Levanta-te, fiquem de pé, não se espantem. Hoje aqui nós somos poucos, mas aos olhos do Senhor, irmão, nós somos uma multidão. Se nós formos abrir aqui as oportunidades para falar o que Deus tem feito nesse lugar, e nós vimos aqui pela manhã na escola dominical, reforço o convite, irmão, vem na escola dominical. E eu vou falar um
testemunho meu para ele, irmãos, que pode ser meu pastor. Meu filho casou sexta-feira, no civil. Para mim é uma alegria, meu filho casar. Mas tem coisas que quis antecipar. O pai orienta. Filho de pastor é pastorzinho, não, porque ele quis, então não vai assumir a responsabilidade. A minha netinha dela não dá para chegar ali até o final do mês. Ela fez um exame, a minha nora, o último exame que ela fez, não estava ouvindo os batimentos cardíacos da neném. Aí me ligou desesperado, pai, está dizendo que a gente não está escutando o coraçãozinho da Helena. Eu falei, meu filho, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Vou orar. O que eu posso fazer nesse momento? Para a pena, tranquilidade, tenha calma. A palavra final, quem vai é o Senhor. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E maior ele. Ela fez o exame agora semana passada. O coração da menina parecia uma bateria aqui da igreja. E vai nascer agora no início, já no finalzinho do mês. Vai se antecipar. Ah, minha oração não é melhor? Não, irmãos. Tem defeitos. Sou totalmente dependente da misericórdia do Senhor. E ultimamente tenho verdadeiramente experimentado o milagre de Deus, irmãos. Quem trabalha com profissional liberal sabe o que a gente está passando. Eu sou meio aumentado e a gente não tem benefício nenhum. Trabalho no ramo de legalização de veículos. Está difícil, está estreito. Então eu estou perdendo verdadeiramente o milagre de Deus na minha vida. Ah, eu vou parar, eu vou ficar em casa, vou parar jantando. Não. Se com o Senhor estou passando esse processo, imagina sem Ele. Mas o problema é que a gente só quer a vitória. A gente não quer, irmãos, esperar Deus agir. Como foi falado pela pergunta hoje. Nós pedimos, mas aí nós nos prometemos no meio, aí a gente dá com nada, aí a culpa é de alguém. Tem que jogar a culpa para alguém. A culpa é do pastor, a culpa é da irmã da consagração, que está olhando direito. A culpa nunca é minha. Então o que o Senhor está falando nessa noite, irmãos? Não espere um ano para vocês comemorarem a Páscoa. Não espere um ano para você se confraternizar. E é salutar, mas lembre-se todos os dias do Senhor, porque se não fosse através dele, não tem Páscoa, não tem história, não tem calendário. Se nós não bebermos o seu sangue, não comemos a sua carne, nós não temos vida em nós mesmos. Então é esse o despertamento que o Senhor está fazendo nessa noite. Não é este o filho do carpinteiro? É. Paulo que nasce pouco, morre pouco, não morre não, irmão. Você mentira do diabo para te fazer paralisar. O Paulo que nasce pouco vai passar pela plana espiritual do carpinteiro de Nazaré. Ele vai passar o seu formão, ele vai tocar madeira de lei, ele vai dar forma, ele vai passar o verniz do Espírito Santo de Deus para que essa madeira tenha visibilidade e faça a obra dele. E nessa noite o Senhor está passando em revista a sua tropa. Desperta, sinta a presença do Senhor. Se você sente a presença do Senhor nessa noite, se manifesta, glorifique o nome do Senhor, porque aqui é a casa de oração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo clamou o nome do Senhor, reconheceu a sua majestade. Existe uma promessa: Jesus vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu sou pré-tribulacionista, eu acho que a igreja não passa. Outros acham que vem depois, cada um com seu cada um. Eu sei que Jesus vai voltar. Os sinais estão aí, irmão, da volta do Senhor Jesus. Aí eu faço uma pergunta: quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Se você levantar a sua mão, você vai ficar sozinho, porque a igreja vai subir, você vai ficar infeliz na tribulação. Então, que você não seja pego, irmão, de surpresa. A mensagem que o Senhor está trazendo aqui nessa noite, ele se manifestou na plenitude dos tempos para desfazer a obra do diabo.
diabo ele não tem poder sobre a minha e a sua vida, não, irmãos. Só a gente não está ligado. Terça-feira nós temos aqui culto de libertação através da oração. O que expulsa o demônio, irmão, é a oração, é o revestimento de poder, é o seu posicionamento. Quanto mais você se santifica através da palavra, mais intimidade você tem com o Senhor. E o Senhor está convocando os homens e mulheres valentes nesta comunidade, irmão, para fazer a diferença. Não vai vir anjo aqui para guerrear, não, irmão. Miguel está muito ocupado lá, mas eles vão ser deixados para vir aqui dar espadada o demônio. Tem que cair esses livros, né? No primeiro irmãos. Coisa que a gente está ordenando. A gente não está ordenando, não, irmão. Então, o que o Senhor está falando nessa noite aqui, irmãos? Para encerrar, o Senhor está requerendo de nós, e eu incluo, nós arregaçarmos as mangas e fazer a diferença. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que aqui nessa região ainda não conhecem o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que precisam conhecer, ter acesso a essa palavra. Não vamos esperar somente as nossas festividades para nós divulgarmos a palavra de Deus, nós divulgarmos a nossa comunidade. Todos os dias é dia de nós divulgarmos aonde nós congregamos. E nós temos que ter orgulho, irmão. Não precisamos estar com a cabeça da comunidade evangélica de Filadélfia, que até futuramente, quem sabe, nós possamos fazer. Mas você tem orgulho de congregar neste lugar. Você tem que agradecer pela liderança que você tem. Você tem que agradecer por esse espaço que você tem, pela liberdade que você tem de adorar a Deus aqui nesse lugar. E eu falo para você que às vezes você entra aqui e fala assim: ó, ninguém dá nada por mim. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Uns, eu estou generalizando, não estou dizendo que é aqui. Uns são uma falsa humildade. Tá? Anda rasgado, não passa desodorante debaixo do braço, escova dente, aí demonstra uma falsa humildade. Não, isso é relaxamento. Um banhozinho cai bem, escovar o dente, né? Usa um perfume da natura, tá bom? Né? Agora, a verdadeira humildade, irmãos, é você se colocar diante da vontade do Senhor. Ele não vai colocar um fardo pesado para você carregar, não, porque Ele já levou. Ele não quer que você faça sacrifício, Ele não quer que você faça promessa, Ele quer apenas que você confie nele. Então, nessa noite, para aquele seu pastor, eu quero que você se sentir no teu coração, que você sai do seu lugar, você chega aqui no altar do Senhor, eu quero orar com você. Hoje é o dia que o Senhor quer mudar esse quadro, quer tirar essa limitação que você tem. Qual é a tua dificuldade de fazer a obra de Deus? O que você veio buscar aqui nessa noite? Não deixe o teu problema lá fora, não. Apresenta aqui diante de Deus, nós vamos orar por você e nós vamos mudar esse quadro. Porque Deus, irmão, Ele quer te abençoar. Nós fomos chamados para sermos abençoados. Nós somos chamados de bem-aventurados. Então você nessa noite, irmão, dê um passo importante para o Senhor. Seja ousado na presença do Senhor. Venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Você que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus, você que está em casa, levante a tua mão, aceita Jesus como o único Senhor Salvador de sua vida, e nós vamos orar por você também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir aqui com licença meu pastor que vem aqui na frente também para estender as mãos. A Bíblia fala que Moisés estava cansado, o povo estava lutando, então quando Moisés levantava a sua mão, o povo de Israel prevalecia. Quando colocava para baixo, o inimigo prevalecia. Então Arão e Hur colocaram as suas mãos um do lado do outro para cima e o povo de Deus prevaleceu. Então que você venha nessa noite, irmãos. Agora mesmo que você não venha, você onde está, coloca a mão no teu coração. O Senhor sabe aquilo que você está precisando. Eu quero usar o exemplo aqui da minha avó, que 90 e quantos anos a gente tem aí? 90 aí? 95, olha, você não sabe pra gente.